Então, graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Hoje estamos iniciando uma semana de oração muito importante, solene, que é pelos casamentos, pelos casais, pelos noivos, pelos namorados, né, que Deus venha estar no meio de todos. E aqui estão passando por turbulência, Deus venha resolver cada caso conforme a vontade dele. O tema da nossa semana de oração é do altar do casamento. E hoje, o tema apresentado será promessas solenes. E essa responsabilidade está nas mãos da nossa querida irmã Solange Rodrigues, da Associação Asplac. Com você a palavra, Solange. Bom dia, Irmandade, Igreja Online, é um prazer imenso estar aqui. Muito obrigada, irmã Alexandra, pelo convite. E só que hoje eu não vou fazer sozinha, tá? Esse trabalho vai ser juntamente com o meu esposo. Bom dia. Para quem não conhece, esse é o Haroldo, tá? É meu digníssimo. E aí eu incumbi ele, meu bem, ó, vamos nós dois fazermos essa palestra, porque afinal de contas é uma palestra, é uma mensagem, né? Uma mensagem maravilhosa que fala sobre casamento. Então, muito melhor estarmos juntos aqui, para a gente falar sobre esse tema tão importante e que a gente vive no dia a dia, né? Então é interessante que os dois estejam juntos. A irmã Alexandra já falou o tema, já leu o texto, que está em Gênesis 2, e os dois versos 18 e 24, tá? Nós iremos agora destrechar, ou seja, nós conversarmos aqui com vocês sobre esse tema, promessas solenes. Promessas de Deus para cada casal, tá? Quando Deus criou o ser humano, o homem e a mulher, ele pensou muito sobre o futuro, sobre como que seria o relacionamento desse casal para a sociedade. Então, olha só, o tanto que é importante a gente vivenciar isso no nosso dia a dia e termos em mente que Deus tem promessas maravilhosas para o casamento. Aqui fala no primeiro texto, porque nós temos aqui o tema central, que é promessas solenes, mas temos os subtópicos que falam sobre o propósito de Deus para a mulher e também para o marido, né? Para a esposa e para o esposo. E aqui eu coloquei, qual é o propósito de Deus ao criar a mulher para o homem? Então, olha só, isso é para nós, viu, mulheres? Vocês que estão aqui, prestem atenção. Por que que Deus criou nós, mulheres? Para quê? Né, meu bem? Para quê? Aqui fala para ser companheira, ajudadora, ser uma com ele, alegrá-lo, encorajá-lo e abençoá-lo. Olha só o tanto que Deus colocou aqui para a gente, essas responsabilidades, para que a gente possa cuidar desse serzinho aqui, né, do homem, que Deus escolheu para nós. Então, nós devemos sermos companheiras, estarmos junto com ele. Muitas vezes, o que acontece? O marido está só no barco. E nós, mulheres, é aí que a gente entra em cena para a gente ser companheira, para estar conversando, né, trocar ideias, planejar, tá? Então, o homem ele precisa de uma companheira e aí a gente entra em cena para a gente fazer esse papel. Ajudadora. Muitas vezes as mulheres caem na infelicidade e falam assim, mas eu vou ajudar meu marido, então eu vou trabalhar fora. Tudo bem, né? Quem quer trabalhar fora, ótimo. Pode trabalhar fora, desde que ela não deixe também os seus compromissos, as suas responsabilidades. Infelizmente, hoje, devido à situação financeira, leva muitas mulheres a irem buscar também um trabalho fora para ajudar o marido, né? Agora, outras têm o privilégio de estar em casa. Como que eu posso ajudar o meu marido dentro de casa? Nas finanças, cuidando do dia a dia, na arrumação da casa, ajudando também no planejamento, tá? Na educação do filho. Então, tem muitas maneiras da mulher estar ajudando o marido, tá? Dentro de casa. Ser uma com ele, né? Então, não é o meu pensamento, não é o pensamento do marido, mas é o nosso pensamento. Então,
plano de Deus também para nós mulheres, viu? Mulheres, que nós sejamos também o quê? Uma com Ele, tá? Então, nada da gente pensar sozinha, ficar no nosso cantinho. Se eu trabalho fora, é meu pagamento, é meu salário, então eu vou fazer a minha parte, ele faz a dele. Não. É uma com Ele em tudo, queridas. Em tudo. Nas finanças, na educação dos filhos, na arrumação da casa, em tudo, tá? Nós temos que ser uma com Ele, tá? Alegrá-lo. Quando eu li essa palavra, alegrá-lo, vocês sabem o que é alegrar? Com certeza vocês sabem, né, mulheres? Nós somos demais. Então, alegrá-lo em todos os sentidos. É dentro de casa, né? Com a conversa, com dinamismo. Tá dentro do quarto, a mulher tem que estar pronta para alegrar o marido, tá? Então, o marido ele vai ficar feliz com essa situação. Encorajá-lo. Muitas vezes o homem está passando por dificuldade no trabalho, chega em casa com a cabeça cheia, tá? E aí ele chega em casa e se nós não tivermos, tá? Cuidado com isso, a gente começa a trazer broncas, né? Coisa que aconteceu no dia, se a mulher ficar em casa, tá? Tem dois sentidos, mulher que está em casa, mulher que trabalha fora. Então, se o marido chega em casa, a mulher começa a trazer um monte de coisa, porque isso é questão nossa, a gente gosta muito de falar, né? E aí a gente acaba não deixando o marido entrar primeiro dentro de casa, respirar, né? Então a gente precisa encorajá-lo, porque muitas vezes o homem chega com algum problema no trabalho, às vezes está até desempregado, né? E fica ali no cantinho, recuado. Então é bem complicado, né? Então, a gente precisa encorajá-lo, ó, meu bem, isso vai passar, eu estou junto com você, a gente está no mesmo barco, né, amor? Estamos no mesmo barco, então tem que ter aquele diálogo, tá? Tem que ter aquela questão de encorajar o marido. Então, a mulher, ela também tem que estar pronta para isso. É um propósito de Deus para nós mulheres, tá? Para que a gente possa encorajar o nosso esposo, tá? Em todos os sentidos, tá bom? Abençoá-lo. Olha só, gente, o que é bênção? Pensa bem, mulheres, aí, o que seria, como que eu posso abençoar o meu marido? Né? Essa palavra abençoar é muito forte. É muito forte, é algo positivo que eu vou estar trazendo, né, para casa, para o meu marido, né? Eu vou abençoá-lo em tudo, dentro de casa, no sentido de estar orando por ele as madrugadas, abençoá-lo com carinho, com atenção, com amor, com a comidinha feita ali com todo carinho, com toda dedicação, né, com planejamentos, né? Então, olha só o tanto de coisas que podemos fazer para que a gente possa ter um casamento ali abençoado por nosso Deus, porque é propósito de Deus ao criar nós mulheres, tá? Agora vem a parte do homem. E o homem? Até agora eu falei da mulher, mas e o homem? Como que tem que ser o homem no propósito de Deus? Aqui, no nosso primeiro tópico, que vem falando do propósito de Deus para marido e mulher, aqui só tem uma parte que foi colocado, um forte ajudador. Gente, quando eu fiquei lendo aqui, mas a gente tem tanta coisa para fazer, companheira, ajudadora, ser uma com ele, alegrar, encorajar, abençoar, e o lado do homem está assim, um forte ajudador. Mas vocês percebem que tem assim uma palavra-chave, forte. Como é maravilhoso a gente sentir segurança com o nosso marido. Vocês concordam comigo? Pense bem, é maravilhoso. A mulher, ela quer uma segurança dentro de casa. Ela quer um homem forte. Essa questão de forte não é apenas questão de musculatura, não. O meu é forte, tá? Mas é a questão, né, da gente se sentir bem, da gente ter um marido que nos ouça, né? Porque a gente tem N coisas para fazer. Mesmo que a mulher não trabalhe fora, mas a mulher tem muitas coisas para fazer dentro de casa. Se tiver filho, é educação de filho, é arrumar a casa, em tudo. É acompanhar filho na escola, e também cuidar das finanças da casa aqui, né? Nos aparatos, em tudo. Em tudo, tem muitas coisas para a gente fazer. E quando a mulher trabalha fora?
Aí que dobra mais ainda, porque tem que dar conta do serviço dentro de casa e ainda do serviço lá fora. Então a gente precisa de um ajudador forte, aquele marido que nos ouça, sabe, que dê atenção para a gente, que enxergue a gente, que planeje algo para nós, que nos abrace, que nos conforte, né? Então a mulher ela precisa disso. Por isso que fala um forte ajudador. Eu achei muito interessante quando eu li essa palavra aqui nesse trecho, tá? Então, aqui fala também, ó, marido para conquistar as puras afeições da esposa, tá? Então, o marido ele tem que se preocupar também de conquistar as afeições, o que a mulher está sentindo, né? O que que ela precisa, né? Tem marido que não observa nem a roupa que a mulher tá usando. Aí a mulher desfila na frente do marido, né? Para ver se ele vê um sapato novo, um cabelo que ela arrumou. E muitas vezes ele nem dá atenção, né? Então o marido tem que se atentar para isso, né? Aqui fala conquistar as puras afeições da esposa. Esposa também o quê? Para abrandar e aperfeiçoar o caráter do esposo e ser de complemento. Então nós mulheres, nós devemos sermos um complemento para com ele. Ele para conosco e nós para com ele. Um complemento, a gente se completa. Não é à toa que nós fomos criados de uma das costelas, foi ou não foi? Então, quando Deus criou o homem, né, e a mulher, então, a mulher veio de quê? Da costela de Adão, não é isso? Então, nós somos um complemento, tá? A gente não pode esquecer disso. Casou, então nós temos um complemento juntos. Então, nós não podemos pensar sozinho, o homem não pode pensar sozinho, tudo tem que ser um complemento. É o quê? É o propósito de Deus ao criar o homem e a mulher, o propósito de Deus ao criar o quê? O casamento, o marido e a esposa. Beleza? Outra coisa também que eu achei interessante aqui, no propósito de Deus, algo que eu achei interessante que eu coloquei aqui, ó, tornar algo menos intenso dentro do casamento. Então, nós devemos também nos atentarmos para essa questão da intensidade. Menos intenso, a vida, ela já traz muita tensão, certo? É fora de casa, é dentro de casa, é tudo tenso, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Muitos casais estão doentes, tá? Muitos casamentos estão que se desfalecendo, estão desintegrando, separando, porque não estão entendendo esse momento, esse processo que está acontecendo. Quando o casal ele entende o propósito de Deus para esse matrimônio, essa bênção que Deus criou, que é o casamento, então quando o casal não entende isso, ele não vai para frente, não tem como ir. Como eu acabei de ler, se nós mulheres formos companheira, ajudadora, ser uma com ele, alegrá-lo, encorajá-lo e abençoá-lo, vai dar certo. E o homem, se ele também ficar atento para conosco, ser forte, tá? Em todos os sentidos para nós mulheres, né? Conquistar as nossas puras afeições. Então, se o homem se atentar para isso, não tem como dar errado. Não tem, porque nós estaremos ali seguindo o que Deus quer, o propósito dele para conosco, certo? Deus deseja que os casamentos sejam felizes, com certeza. Não foi à toa que Deus, ele participou de algo muito importante e que aconteceu justamente neste momento, tá? Que chama uma ocasião de júbilo. Nesta ocasião acontecia algo assim maravilhoso e o meu esposo, Haroldo, vai falar para vocês. Lembrá-los, porque nós acreditamos, né, meu bem, que já é uma história bastante conhecida, mas é para a gente mostrar assim o tanto que Deus, ele ama, tá? E ele tem assim planos maravilhosos para o casamento. Então, meu bem vai falar, vai lembrar agora desse momento, dessa ocasião que ocorreu, onde Jesus esteve presente. Então, com você, amor. Um bom dia para todos. Que Deus possa abençoar ricamente a cada casal, a cada componente do casamento. Nós vivemos num tempo em que muitos estão pensando em separar, devido faltar o principal. Lá de Nicaná, faltou o vinho. O que significa o vinho no casamento?
é a atração um pelo outro. E quando falta a atração um pelo outro, um do cônjuge quer pensar o quê? Faltou o melhor no nosso casamento. E aí eles pensam em separar. Mas a gente percebe nessa história que o principal, o centro do casamento, que era Jesus, que é Jesus, ele estava ali. Jesus, ele sempre está ali no seu casamento. E a mãe de Jesus foi procurar socorro para que pudesse ter o melhor, que era o vinho. O vinho no casamento. O vinho acabando, agora é o desespero. O desespero do cônjuge. O que eu vou fazer? Não sinto mais atração pelo meu marido? Não sinto mais atração pela minha esposa? Então a gente não tem como conviver mais junto. Mas nós precisamos ver que Jesus, ele pode suprir o melhor que falta no seu casamento. Por que será que muitos casais se separam? Porque eles não buscam Jesus. Verdade. E Jesus está pronto a ouvir os nossos clamores. Mas as pessoas acham que sozinho consegue suprir essa falta. Mas não consegue, porque o amor vem de Jesus. Ele que pode suprir a falta que há no casamento. Não existe casamento perfeito sem Jesus. O casamento só é perfeito quando Jesus faz parte do casamento. E nós temos que buscar ele a todo momento. É um abençoando ao outro. Mas como você vai abençoar se você não tem bênção? É por isso que cada cônjuge tem que buscar a bênção de quem? Do alto. Porque é do alto que vem a bênção. É de Jesus, é de Deus, é do Espírito Santo que vem a bênção. E aí sim nós possamos abençoar o nosso casamento. Mas aí você pode fazer a pergunta: mas eu não gosto mais, irmão, eu não gosto mais da minha esposa, eu não gosto mais do meu esposo. O que posso fazer? Aí é onde você tem que se humilhar e dizer para Jesus: eu estou em desespero e eu não sei o que fazer. E Jesus, com a sua infinita misericórdia, ele vai dizer e vai indicar o que você pode fazer para que novamente seu casamento possa ressuscitar e ser um casamento abençoado por ele. É verdade. Mas quando eu posso fazer isso? Agora mesmo. Eu não sei como está o seu casamento, o seu relacionamento com seu esposo ou com a sua esposa. Então é nesse momento que você deve clamar. É nesse momento que você pode ir olhar para Jesus e se dobrar no joelho e se humilhar diante dele. Senhor, eu não tenho o que fazer, eu não tenho como fazer nada. E aí Jesus entra em cena no casamento. É verdade. E assim como ele transformou aquela água em vinho, ele pode transformar seu casamento que está em pedaços em um casamento unido, um casamento abençoado, um casamento onde todos possam ver que vocês são felizes. Não só felizes na igreja, mas felizes em todo momento, em cada lugar. Mas aí você pode falar: mas eu tenho, minha esposa gasta, meu esposo gasta. Então isso está quebrando o nosso casamento, porque a finança não está conseguindo pagar equilíbrio. E aí é que vocês devem clamar também por ele, porque ele vai te dar sabedoria para vocês se organizarem. Uhum. E aí você olha para seu marido e fala assim: ele está tão feio, ele não era assim. Ele está tão gordo, ele está tão fraco, ele não era assim. E ele não está dando mais atenção. E aí é onde você pode clamar a ele. Você vai ter sabedoria para ajudá-lo ou para ajudar a sua esposa. Ambos. Mas todos devem clamar por Jesus. E nós não podemos deixar o nosso casamento ir lá no fundo do poço e perder o melhor. Assim como o melhor era aquele vinho que Jesus transformou a água em vinho, ele quer transformar
o seu casamento no melhor casamento, Sim. o melhor casamento que Deus pode dar a você. E como você pode fazer isso? Orando, jejuando um pelo outro, abençoando. Mas ele nem olha para mim, você pode até dizer, ele nem olha mais para mim, mas abençoe ele assim mesmo. Ele é tão grosseiro Ore comigo, por ele. mas abençoe ele assim mesmo. Ela não consegue mais me ouvir, ela grita, você ora por ele assim mesmo. Porque cada cônjuge tem seu defeito. E Jesus quer transformar esse defeito em virtude, em Amém. qualidade. E por isso que o casamento só é perfeito quando Jesus faz parte desse É o casamento. centro. Existem 3 pessoas no casamento. O primeiro, lá fala, primeiro buscar o quê? Buscar o primeiro o reino de Deus. Jesus tem que ser o primeiro no casamento. Ele tem que ser o centro de tudo. E assim a união, quando a união entre Jesus e, você, e o cônjuge, a felicidade. E a felicidade, não existe felicidade sem Jesus. Não existe amor sem Jesus. E assim como as primeiras afeições, quando você namorava e achava aquele príncipe da sua vida, aquela princesa da sua vida, comece a pensar como era eu antes e como está eu hoje. Não vejo nada de bom que ela faz Interessante. ou que ele faz para mim. Tudo que ele faz é errado. Olhe bem para as qualidades que ambos têm. E você vai esquecer os defeitos que elas têm. Comece a valorizar mais as qualidades. E os defeitos vão ficando bem pequenos. E assim, com Jesus ajudando, com Jesus no barco do seu casamento, você vai conseguir alcançar o porto seguro. Amém. É por isso que eu digo para vocês, não desespere. Clame por Jesus. Assim como a mãe de Jesus viu aquele casamento em desespero, indo para o fundo do poço, e ela foi atrás de quem poderia ajudar. Faça você esposa, faça você esposo mesmo. Vá atrás dele e está pronto a ouvir. E ele vai socorrer o seu casamento. Ele vai tornar aquele casamento que está em pedaços num casamento tão perfeito que quando Jesus voltar, olhar para vocês e dizer realmente valeu a pena a união dos dois. Amém. Que Deus abençoe ricamente a vocês, casais. Amém. Obrigada, amor. Amém. Dando continuidade aqui, também faz parte sobre o que é impróprio no casamento. Muitas vezes, o casal, primeiramente, no início, né, amor, do namoro, quando está namorando, primeira coisa, o casal ele tem que reservar um horário para que possa estar orando em favor daquele relacionamento. Eu mais o meu bem, nós fizemos isso quando nós estávamos namorando, tá? Então a gente escolheu um horário para estarmos orando por aquele propósito, que Deus estivesse abençoando o nosso casamento. E casamos e a gente ainda continuou em oração. Não foi, meu amor? Isso. E como é que a gente faz hoje? Fala aí para eles. A gente continua assim ou não? Continua às 9 horas. É a oração pelo casal, pelos propósitos de cada cônjuge. É isso aí. Então a gente continua ainda com esse propósito. Este ano a gente completa, com a graça de Deus, 30 anos de casados. Deus seja louvado por isso. 30 aninhos. Olha que bênção. E como meu bem acabou de dizer, né, quando ele falou aqui sobre o vinho, né, ou seja, Cristo não pode sair do nosso relacionamento, ele tem que estar presente. Nós temos que convidá-lo para estar presente. Então isso é desde o início, é desde o namoro, que já tem que estar convidando ele para fazer parte, para ser o centro. Quando nós casamos, ele tem que continuar, para que ele possa continuar abençoando o relacionamento em todos os sentidos, porque quando nós somos uma pessoa lá fora do casamento, é uma coisa, mas quando juntam os dois, eles têm que estar junto, a personalidade é diferente, o jeito dele pensar é diferente, o jeito de eu pensar é diferente, então nós temos que estarmos em acordo, tá? E aí que entra o propósito de Deus para o marido e para a esposa. A gente tem que estar unido nele para que ele possa nos direcionar.
Infelizmente, quando o casal ele já entra no relacionamento conjugal, né, no casamento, sem a permissão de Deus, né, amor, se preocupando mais com bens materiais, né, por exemplo, aqui no livro, né, no texto, vem falando sobre o que é impróprio no casamento. Muitas vezes o casal ele se preocupa mais em luxo, em luxar, em coisas materiais. E o que é mais importante é o espiritual. O casal ele tem que procurar estar na presença do Senhor o tempo todo. O que agrada a Deus. Meu bem falou uma palavra certa aqui, chave. Agrada a Deus. Quando nós fomos casar, o pastor, né, que fez o nosso casamento, pastor maravilhoso, ele, olha só que interessante, ele falou assim para mim, ó, nada de maquiagem, irmã, e eu também não caso noiva que usa cauda. Aí eu fiquei preocupada, eu falei assim, meu pai, eu já tinha alugado um vestido dos meus sonhos, né, com cauda. E aí nós ficamos, né, assim, preocupados, né, meu bem? Ficamos preocupados com essa situação. Mas nós tínhamos já colocado, desde quando a gente namorou, que estava quando nós começamos a namorar, que tudo tinha que ser de acordo com a vontade de Deus. E aí nós colocamos esse propósito. Eu quero que Deus abençoe o nosso casamento. Nós queremos a bênção de Deus. Então, eu vou fazer do jeito que o pastor falou. Nada de vaidade, nada de trazer mundanismo para o nosso casamento. Vamos fazer um casamento de acordo com a palavra do Senhor. E assim foi, né? Do jeitinho que o pastor pediu, nós fizemos. Fizemos do jeito que ele pediu e foi tudo abençoado. Nós somos abençoados para a honra e glória do nome do nosso Deus e eu não tenho o que reclamar. É claro que há adversidades, né? Nós passamos porque nenhum casamento é mar de rosas, tá? Né? Perfeito, né, amor? Então nós não temos perfeição. Mas é aí que Deus entra em cena quando nós colocamos ele como centro do nosso casamento. Porque é nessas adversidades, nessas diferenças, que ele vem e ajeita tudo, tá? Ajeita tudo, tá bom? Então, muitas vezes o casal, ele já entra em dificuldades porque ele se preocupa mais com o material do que o espiritual. Então, o casamento, ele só vai para frente se Deus for o centro, ele continuar sendo o centro, tá? A união de duas vidas, Deus tem um propósito para que a gente possa estar unido. Ele não quer apenas que nós ficamos só aqui entre quatro paredes, né, marido e mulher. Ele quer que a gente expanda, que a gente tenha família e que a gente possa também levar esse amor de Jesus lá fora, tá? A bênção de Deus no lar, onde esta união existe, é como a luz do céu. Olha que lindo, porque é uma ordenação de Deus que o homem e a mulher se unam em um santo laço, sob Jesus Cristo, sob seu controle e a guia do seu espírito. Olha que lindo, gente. Não tem como o casamento ir à frente, ele persistir, ele continuar, se nós não formos o quê? Guiados por Jesus Cristo, no seu controle e também na guia do seu espírito, tá? Por isso que nós falamos aqui que nós temos que colocar sempre Jesus no centro do casamento. Deus deseja que o lar seja o lugar mais feliz da terra. O próprio símbolo do lar celestial, assumindo as responsabilidades do casamento no lar, unindo seus interesses com Jesus Cristo, descansando em seus braços e suas promessas. Marido e mulher podem desfrutar felicidade nesta união que os anjos de Deus louvam. Olha só que lindo, né? Que linda mensagem, essa parte que fala. O lar deve ser o lugar mais feliz. Mas, infelizmente, existem famílias, né, meu bem? Casais faz o quê? Que o lar se tornou um inferno. Uma guerra, uma batalha, né? Então, quando esse casamento ele está nessa situação, o lar não é feliz. Não é mesmo? E muitas vezes acontece quando o lar tem esses problemas que não está assim sendo trabalhado, né, nos problemas. Muitas vezes o marido não quer nem voltar para casa. Uma mulher.
Ou a mulher não quer também, né? Não se sente bem ali naquele lugar. Por quê? Porque ali está lugar de sendo amargura. de amarguras, de tristeza, é um campo de batalha, né? E esse não é o propósito de Deus para o casamento. Ele quer que toda família seja muito feliz, tá? Então Deus tem promessas maravilhosas para o casamento. O casamento não diminui sua prestatividade, mas fortalece cada dia, né? O marido para com a mulher, a esposa, né? A esposa para com o marido, a prestatividade. Nós não podemos deixar as primeiras afeições. Atenção. Atenção, primeiras atenção. Como é que a gente era quando namorava? Como é que era? O esposo sempre estava pronto a ouvir, a esposa pronta a Mas, ouvir. amor, como é que andava? Era distante ou de mãozinhas dadas? Muito próximo. Gente, olha só, mãozinhas dadas. São poucos casais que andam de mãos dadas. Não sento mais junto. Não sentam juntos, o marido está lá na frente, a mulher está lá atrás. Aí é bem complicado. Então, as primeiras afeições não devem ser deixadas para trás. Tá? Então, as mulheres têm que estar, ó, de mãozinhas dadas com o marido, tá? Beijar. Gente, tem casal que nem beija mais. Tá? Então precisa ter essa afeição, precisa ter essa atenção de um com o outro. Nós não podemos de maneira alguma deixar essas afeições, o carisma, o carinho, a atenção, tanto a mulher quanto... Olha, meu bem falou algo muito importante. Como é que é, amor? Presentear. Presentear. Dia dos Namorados está chegando. Quem é que já pensou no presente? Preste atenção, vamos presentear. Vamos presentear, vamos dar aquela atenção para o nosso cônjuge. Tanto a esposa quanto o esposo. Não vamos esperar. Ah, mas ele nunca me deu nada, eu também não vou dar. Ah, ele é tão assim desatento comigo, eu também vou ser. Ou então o marido fala, como é que eu vou dar alguma coisa se ela nem liga para mim? Ela é distante, é fria. Não, nós devemos fazer a diferença. Quando a gente faz, a gente conquista. Tá? A gente conquista. Então, nós devemos também ter essa atenção, não deixar, tá, esfriar o casamento. O casamento tem que ter coisas interessantes. Não pode deixar cair na rotina. Tá? Tem que preparar o dia para os dois. Como é que a gente faz, amor, todo mês? Fala aí, a gente escolhe o quê? Um dia. A gente escolhe um dia. A gente trabalha fora. Tanto eu quanto ele, nós trabalhamos fora. Mas a gente não deixa, todo mês a gente tem um dia para nós, tá? Quando não é o dia, a gente se encontra lá do trabalho, ele me liga, meu bem, a gente vai se encontrar? Sim, com certeza. E eu fico naquela expectativa no trabalho, opa, daqui a pouquinho a gente vai se encontrar. Eu sinto assim como se a gente estivesse namorando, né? Quando no tempo de namoro, né, que a gente tinha aquela vontade dele chegar em casa, ficava, nossa, eu olhava pro telefone, doida para que o telefone tocasse, para eu conversar com ele. Né? E minha mãe já sabia disso, falando, você está do lado do telefone porque o garoto vai te ligar, né? Então, por que no casamento a gente não continua assim? Tem que continuar. A gente não pode deixar esfriar. A gente tem que ter esse momento, tá? A gente tem que ter esse momento do casal. Ah, mas eu já tenho filhos. Não, agora não tem como a gente ter essa proximidade. Filho acaba atrapalhando. Gente, filho é bênção, não atrapalha. A gente tem que ter sabedoria. Sabe como a gente fazia? A gente fazia assim, ó, todo mês, para a gente ter esse momento, a gente falava com a minha mãe, dá para a senhora ficar com o Gessé? E ela, claro, filha, ela já sabia, né? Claro que sim. E a minha mãe não mora aqui perto, ela mora num sítio. Ela vinha para cá, ficava com o nosso filho, que era bem menorzinho, né, bebezinho, e a gente ia passear. A gente saía. Tinha vezes que a gente passava até a noite fora, porque minha mãe estava cuidando. Ah, mas como assim, Solange? Eu não tenho minha mãe perto, não tem ninguém para cuidar. Dá um jeito, nós temos sabedoria, nós somos criativas. A gente não pode deixar passar por alto. Até mesmo em casa, a gente pode criar um cantinho diferente, um jantar, preparar algo. Tudo isso que nós estamos falando aqui é para cumprir o que está falando. O casamento, o nosso lar, deve ser o lar mais feliz da terra. É o nosso porto seguro. A gente tem que ter um momento feliz aqui. Aprender culinária, para fazer uma melhor comida. Olha,
Fala mais alto, amor. Aprender culinária para fazer a melhor comida, comida mais assim. Eu aprendi no Google, no YouTube, puxando lá, né, receitas para preparar algo diferente para eles, saudável, né? Então é muito importante, queridas e queridos, é importante que a gente se atente para isso, para que o nosso cantinho, né, que Deus preparou, o nosso casamento seja, né, o nosso lar seja o lugar mais feliz da terra, tá? E quando a gente é assim, nós teremos também um preparo espiritual, porque a nossa vizinhança está de olho. Tá de olho. Nossa, mas que casal abençoado, eles são tão felizes. Nossa, são tão unidos. As pessoas estão ao nosso redor, estão observando, né? Estão observando. Então a gente precisa se atentar também a isso, né? Automaticamente nós já estaremos o quê? Evangelizando, né, amor? Dando testemunho. Só do nosso relacionamento, do nosso lar ser um cantinho, um pedacinho do céu, o Porto Seguro, os nossos vizinhos, os nossos familiares vão observar isso. Automaticamente nós estaremos já evangelizando as pessoas ao nosso redor, né? Por meio o quê? Por meio do nosso exemplo, do nosso testemunho. Assim como aquele casamento, ele foi registrado na Bíblia para a nossa melhora, também o nosso casamento vai ser um meio de pregação para os outros. Isso mesmo, muito bem. Aqui vem também falando sobre um conselho, ó. Caro irmão e irmã, vós vos unistes em um concerto vitalício. Gente, olha só, isso aqui é muito forte. Concerto vitalício, ou seja, para a vida toda. Tá? O casamento não é com pensamento, não deu certo, a gente separa. Eu quero assim, outra experiência. Vou ver outra experiência. Isso aqui, essa experiência eu não gostei. Então, não é propósito de Deus, tá? A separação, o divórcio. Então, aqui vem falando um concerto vitalício. Vitalício. Começou a vossa educação na vida conjugal. O primeiro ano de vida matrimonial é um ano de experiência. Ano em que a criança aprende lições na escola, marido e mulher descobrem mutuamente os diferentes traços de caráter. Nesse primeiro ano de vossa vida conjugal, não permitais que haja capítulos que manchem vossa felicidade futura, né? Foi o que nós falamos para vocês no início da nossa fala, que Deus tem que ser o centro desde o início. Primeiro ano de casamento, segundo ano, terceiro ano, então nós temos fases. O casamento passa por várias fases. Então, se a gente não tiver alicerçado, o casamento cai, ele é destruído. E nós sabemos muito bem que o inimigo fica ao derredor, procurando interferir, porque se ele atrapalhar o casamento, ele vai também atrapalhar a sociedade. Porque a sociedade vem de quê, gente? Do casamento, do nosso lar, né? Então, é daqui do nosso lar que a gente vai para lá, para fora, né? Para a sociedade, vai para a igreja, né? Meu bem falou a igreja. Então, tudo é interferido, né? Aqui fala, ó, em vossa vida vitalícia, vossas afeições deverão ser tributárias à felicidade mútua. Então, não importa, mas eu vou fazer felicidade só para ele. Eu vou só preocupar, atender os pedidos dele. Não, a felicidade é mútua. Tanto o marido quanto a esposa, os dois têm que estar integrados. Tá? Ele tem que ter, eu vou fazer a felicidade dele e ele fazer a minha felicidade. Nós temos que ser o quê? Um complemento, juntos, um completa o outro. A felicidade tem que ser mútua. Achei muito interessante aqui. Cada um deve promover a felicidade do outro. Esta é a vontade de Deus a vosso respeito. Tá? Então, mas, ao mesmo tempo que vos deveis unir um só ser, nenhum de vós deverá perder na do outro sua própria individualidade, tá? Muitos casamentos estão sendo destruídos por causa disso. Por causa que um quer interferir na individualidade do outro. Aí nossa individualidade pertence a Deus, tá? Nós temos que ter muito cuidado com isso, queridos. Muito cuidado com isso. Muitas vezes eu quero que ele seja do jeito que eu quero que ele seja. Não é assim. Não é assim.
né? Então, eu sou individual, ele também é. Ah, Solange, mas e aí, como é que faz? Diz que quando casa é um só ser, mas a questão do individualismo, não. Só que a gente não pode deixar que isso interfira no nosso casamento. Aqui vem falando, ó, Deus é o dono de vossa individualidade. A ele deveis perguntar, que é direito? Que é errado? Como poderei eu melhor cumprir o propósito da minha criação? Então, Deus é que vai nos moldar, nos transformar, para que a gente possa unir a nossa individualidade, né? O jeitinho dele com o meu jeitinho, né? Então, nós temos os nossos temperamentos, nós devemos saber cuidar dos nossos temperamentos, saber unir esses temperamentos, para que um possa estar ajudando ao outro. Né? Por isso que, mais uma vez, a gente frisa aqui, Deus tem que ser o centro, o casal tem que estar em oração, tem que estar vigilante, tem que estar junto, não pode separar. Então, nós devemos nos atentarmos para isso. É um compromisso diante de testemunhas celestiais. Então, quando a gente casa, nós temos ali testemunhas celestiais. Anjos estão ali, presentes. Deus ordenou que haja perfeito amor e harmonia entre os que se casam. Que os noivos, na presença do universo celestial, se comprometam a amar um ao outro, como Deus ordenou que façam. A esposa deve respeitar e acatar o marido, e este, ou seja, o marido, deve amar sua esposa e tratá-la com carinho. Tá? Eu vou ler mais uma vez essa parte, tá? Olha só. A esposa deve respeitar e acatar o marido, e este deve amar a sua esposa e tratá-la com carinho. Então, tanto a mulher quanto o homem, nós devemos nos atentarmos para isso. O marido e também a esposa, tá? Ambos têm que se respeitar, têm que se amarem, tá? Então, aqui deixa algo muito importante, amar e tratar com carinho, para que a gente possa ser feliz. Homens e mulheres, no início da vida matrimonial, devem se reconsagrar a Deus, tá? Então, é desde o início, né, do namoro, do noivado, do casamento, tem sempre que estar reconsagrando. Pedindo perdão um ao outro. Isso, meu amor, pode falar. Devemos pedir perdão ao outro. O marido errou, deve pedir perdão à esposa, a esposa do mesmo jeito ao marido. Porque se não há perdão, há o quê? Acúmulo de dificuldade, acúmulo, e você vai tomando, sendo um vaso cheio de problemas. E o vaso que vai trincando uma hora, é o quê? Ele quebra. Então Verdade. tem que haver perdão para que não haja trincagem no seu casamento. Muito bem. As obras de artes, quando elas têm problema, um quadro de pintura passa por um processo de restauração. Um vaso, quando ele é rachado, aqueles vasos caríssimos, né? Eles também passam por uma restauração. O casamento também, ele tem que ser restaurado. E quem traz essa restauração é o grande artista, que é o nosso Deus. Ele é que restaura tudo, né? Então, se há alguém com problema no casamento, o único ser que pode restaurar esse casamento é a pessoa de Jesus. Só ele tem que ser convidado para que possa fazer um milagre no casamento. Aqueles casais que estão, aqueles casais que estão bem, né, continue firme na rocha. Aqueles que estão desanimados, preste atenção nas afeições, busquem as primeiras atenções, comece a trabalhar em cima disso, para que possa reavivar, reacender aquele amor que estava lá no início e que começou a esfriar. Agora, aqueles que já estão com o pensamento de separação, aí que tem que fazer realmente aquela reconsagração, a reconciliação, vem a questão do perdão, como eu bem acabou de falar, né? Porque quando eu estou com meu coração pronto para perdoar, isso é tão importante, meus queridos, essa questão de perdoar, porque quando eu perdoo, automaticamente eu já sou o quê? Curada. Perdão é cura, é libertação, né? Então, a gente tem que estar pronto para perdoar. A gente tem que aceitar que está trazendo problema,
que está com problema no casamento, reconhecer as falhas um do outro. Nós devemos reconhecer, né? Aquilo que a gente está a desejar, devemos reconhecer realmente. Eu preciso melhorar nesse ponto. Eu preciso melhorar na atenção melhor à minha esposa. Ela tem sido tão amável para comigo. Como é que eu tenho sido com ela? Né? O marido, às vezes, é atencioso, a mulher já não é, porque existe isso também, tá? Existe isso também, existe os dois lados. Tanto a esposa quanto o esposo, existe esse lado de um ser mais atento e o outro não. Né? Então, precisa dos dois se atentarem para isso enquanto há tempo, tá? E fazer essa reconciliação, pedir perdão e todos os dias estar junto ali, né? Falando com Deus para que Deus possa reavivar, reacender essa chama, né? Que começou ali a apagar, né? E não permitir que apague, tá? Então, que Deus possa continuar abençoando. E aqui no último trechozinho fala assim: sede tão firmes aos votos matrimoniais como aço, recusando-vos por pensamentos, palavras e ação a manchar vosso registro, como um homem que teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Que lindo, né? Que Deus possa abençoar cada casal aqui, cada um individualmente, tá? Para que a gente venha reconhecer onde estamos falhando e que a gente venha ser humilde ao ponto de aceitar, né, meu bem? Porque muitas vezes o casal, a pessoa não aceita, né? Mudança, não aceita mudança, não reconhece. Ah, mas eu tenho feito isso para ela e ele... Não, será que tem feito mesmo? Será que é isso que ela precisa? Será que é isso que ele precisa? Né? Então a gente precisa se atentar e sermos humildes, reconhecer, né, um ao outro, e Deus vai estar presente. Porque se o casal tiver individualidade no sentido de não reconhecer os seus erros, não tem como aquele casamento persistir, não tem como. Né? Então tem que ter perdão, tem que ter humildade, tem que reconhecer os seus erros, tem que aceitar a mudança, tem que estar juntos, unidos em todos os sentidos, na vida espiritual, emocional. Quantos casamentos estão desfalecendo por causa do emocional? Né? Estão muitos problemas emocionais, estão doentes emocionalmente falando, né? Os sentimentos abalados. Então precisa trabalhar essa questão dentro do lar. Meus queridos, Deus ele tem que ser o centro, ele tem que ser chamado, ele tem que ser convidado, ele tem que estar presente. Porque senão a gente não vai conseguir alcançar a misericórdia de Deus. E o propósito do inimigo, tá? É justamente trabalhar dentro dos lares para desfalecer. Né? Então ele entra de uma maneira tão assim sutil que se o casal não se atentar, ele cai, né? Então hoje a gente vê assim muitos casais se afastando por causa do celular, né? Então estão dentro de casa, mas estão separados porque estão distantes, até na cama vão com o celular para a cama, né? E acabou, tá acabando, tá misturando tudo, né? E não é o propósito de Deus. O propósito de Deus para o casamento, né, para o casal, é aquilo que foi mencionado lá na frente, né? Mulher, companheira, ajudadora, ser uma com ele, alegrá-lo, encorajá-lo e abençoá-lo. E o homem, qual o propósito? Que ele seja um forte ajudador, em todos os sentidos, tá? Na parte emocional, na parte espiritual, financeira, tá? Então o homem ele tem que cumprir o seu papel. Ele tem que cumprir o seu papel e ser ativo dentro do lar. Que a presença do Senhor seja com cada um de nós. Amém? Nós temos aqui uma música para